Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Estamos aqui hoje, sexto dia da semana, dia de fazermos a leitura das duas últimas aliot da Parashá que estudamos ao longo da semana, né? A Parashá Kitetse. E no Shabat, amanhã, no Shabat, então, estudamos a leitura concernente ao primeiro ciclo dessa Parashá Kitetse, um shiur no nosso serviço da manhã, no serviço de Shacharit. Hoje, então, encerramos a leitura da Parashá Kitetse. A leitura de hoje está no capítulo 24 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 24, do verso 5 até o capítulo 25, Passuque 19. Então, essa é a leitura das duas últimas aliot. Hoje, pelo calendário gregoriano, estamos no dia 21 do mês de agosto do ano de 2026 e estamos no dia 8 de Elu do ano de 5.786. A Parashá Kitetse é a 49ª porção das 54 porções que estudamos ao longo do ano, né? Ao longo do calendário judaico. Então, a todos o nosso muito bom dia, Boker Tov, a você que hoje está completando mais um ano de vida, dia 21 de agosto, a você que está completando mais um ano de vida, desejamos a você votos de muitas felicidades, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Saúde, felicidade e muitos anos de vida. Vamos então à leitura das duas últimas aliot. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar barumiko ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. Quando um homem tomar uma mulher, uma nova mulher, mesmo viúva, entre aspas, não servirá o exército, nem lhe será imposta carga alguma. Livre estará para cuidar de sua casa por um ano, e alegrará a mulher que tomou. Entre aspas, se algum homem vier obrigar seu próximo a dar-lhe um penhor sobre a dívida, não lhe tomará em penhor nem a mó abaixo, nem a mó de cima, porque são coisas com as quais se elabora o alimento humano. Quando se achar alguém que furtar um dentre seus irmãos, dos filhos de Israel, e se servir dele e depois o vender, morrerá este ladrão, e eliminarás o mal do meio de ti. Guarda-te da chaga da lepra, de observar bem e se fazer conforme tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhe ordenei, e cuidareis de fazer. Recorda-te do que fez o Eterno teu Deus a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Quando emprestares alguma coisa a teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tomar o seu penhor. Do lado de fora ficarás, e o homem do qual tens de haver te trará para fora o penhor. E se ele for homem pobre, não passará a noite com o seu penhor. Restitui-lhe-ás o penhor ao pôr do sol, para que durma na sua roupa e te abençoe. E isto te será como
por justiça diante do Eterno teu Deus. Não defraudarás o empregado, pobre e necessitado, seja ele de teus irmãos ou seja ele dos teus estrangeiros que habitem na tua terra, nas tuas cidades. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e isto o farás antes do pôr do sol, porque é pobre e por ela arrisca a sua alma, para que não clame contra ti ao Eterno e haja em ti pecado. Não se fará morrer os pais pelo testemunho dos filhos, nem os filhos pelo testemunho dos pais. Cada homem pelo seu pecado morrerá. Não perverterás o juízo do peregrino, do órfão, não tomarás um penhor à roupa da viúva, e recordarás que escravo foste no Egito, e dali te remiu o Eterno teu Deus. Portanto, eu te ordeno fazer essas coisas. Quando ceifares a mercê no teu campo, e esqueceres um feixe no campo, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, o órfão, ou melhor, para o peregrino, o órfão e a viúva será, para que te bendiga o Eterno teu Deus em todas as obras de tuas mãos. Quando bateres a tua oliveira, não tornarás a colher o que resta nos ramos, e o que esqueceres de colher para o peregrino, o órfão e a viúva serão. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás a rebuscá-la, para o peregrino, o órfão e a viúva serão. E recordarás que escravo foste na terra do Egito, porquanto eu te ordeno fazer essas coisas. Quando houver contenda entre homens, e vierem ao juízo, e o julgarem, e justificarem ao justo, e condenarem ao culpado, se o culpado merecer açoite, o juízo o fará deitar e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites, segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não irá além. Não suceda que, indo além, ele fizer dar mais açoites do que esses, teu irmão fique aviltado aos teus olhos. Não amarrarás a boca do boi quando estiver debulhando. Quando alguns irmãos morrerem juntos, e morrer um deles e não tiver filhos, a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. O irmão de seu marido entrará com ela e tomará por mulher e exercerá a obrigação de cunhado para com ela, e será o mais velho, entre aspas, dos irmãos que a tomará por mulher, e se esta estiver em condições de ter primogenitura, e passará a ser sua herança do seu falecido, e não se apagará o nome deste em Israel. E se não quiser o homem tomar a mulher de seu irmão, esta irá à porta do tribunal aos anciãos e dirá: recusa o irmão de meu marido levantar a seu irmão um nome em Israel. Não quis exercer para comigo a obrigação de cunhado, e o chamarão o ancião de sua cidade, e lhe falarão. E se ele se levantar e disser: não quero tomá-la, então se chegará a ele sua cunhada aos olhos dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e cuspirá no chão diante dele, e responderá dizendo: assim se fará ao homem que não edifica a casa de seu irmão. E dirá todo Israel presente neste ato:
Halutes Hanaal, descalçado do sapato. Quando brigarem homens entre si, um homem contra o seu companheiro, e se lhe chegar a mulher de um para salvar a seu marido da mão daquele que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, far-lhe-ás pagar com dinheiro a vergonha que lhe causou. O teu olho não terá piedade dela. Não terás no teu bolso pesos diversos, um grande, um pequeno. Não terás na tua casa diversas efás, uma grande, uma pequena. Peso perfeito e justo terás, efá perfeita e justa terás, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá. Porque a abominação é ao Eterno teu Deus todo aquele que fizer isso, todo aquele que fizer falsidade. Recorda-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíres do Egito, e te encontrou pelo caminho e feriu todos os desfalecidos que ficavam atrás de ti, e tu estavas sentado e cansado, e Amaleque não temeu ao Eterno. Quando, pois, o Eterno teu Deus te der descanso de todos os teus inimigos em redor na terra que o Eterno teu Deus te está dando por herança, não para possuí-la, apagarás a memória de Amaleque, de debaixo dos céus não te esquecerás. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayu lana tabetoreinu Baru atah Adonai noten hatorá. Sexta e sétima aliote, já uma leitura mais extensa, né? Aqui temos vários mandamentos, né, concernente ao homem, ao próximo, ao estrangeiro e também a Deus, né? Então, essas duas últimas aliote fala também da dignidade humana, a justiça social, né? E o cuidado com os vulneráveis e a responsabilidade individual diante de Hashem. Então, nós temos responsabilidade a nível de comunidade, né? Como comunidade estamos todos envolvidos, estamos todos, como se diz, no mesmo barco. Como comunidade temos nossas responsabilidades. Agora, individualmente também temos as nossas responsabilidades. Então, nós temos que saber quais são as nossas responsabilidades como comunidade e quais são as nossas responsabilidades como judeu, né? Como homem e mulher que estudam Torá. Porque não é só estudar, não é só ler Torá, é colocar também em prática. Então nós temos responsabilidade, temos que fazer justiça de forma social, em prol de transformar esse mundo num mundo melhor, o cuidado com aqueles menos desprovidos, né? Aqueles que passam às vezes por uma dificuldade, e responsabilidade individual perante Hashem. Então, de tantos mandamentos, de vários mandamentos que lemos aqui, vimos com respeito a não defraudar um empregado, né? Pobre e necessitado, conforme lemos aqui. Então, o diarista, aquela pessoa, ou semanal, né? Tem pessoas que recebem diariamente e tem pessoas que recebem semanalmente. Então, o que a Torá fala? No dia que a pessoa acertou a forma de receber pelo seu trabalho, tem que ser pago. Se a pessoa acertou de receber diariamente, ele é um diarista, então tem que pagar todos os dias. Ah, não, ele acertou
para pagar semanalmente. Então, quando encerra a semana? A semana encerra no sexto dia. Então, hoje nós temos também as nossas atividades. O sexto dia é o dia da preparação. Então, também não pode deixar para pagar a pessoa no final do sexto dia. Por quê? Porque a pessoa não vai ter condições de, muitas vezes, ir até num supermercado, comprar o alimento, aquilo que é necessário, muitas vezes para fazer a comida, para o Shabat, a halot. Então, tem que entregar o valor já, de preferência, no início do dia ou no dia anterior, fazer o pagamento para que a pessoa não tenha nenhuma dificuldade. Então, são responsabilidades do empreendedor, daquele que é empregador, para com os seus empregados. Pagar sempre dentro da data estabelecida em acordo. E não perverter, né? A Torá fala que não perverter os juízos do peregrino e do órfão. Isso também, cuidado que a gente deve ter. E acerca de ceifar, né, como era na época do templo, quando eles ceifavam aquilo que plantavam, tinha lei para isso também, né? Deixou lá na ceifa um cesto cheio de frutos, vai ficar lá. Não podia buscar, né? Então, são várias leis que a gente leu aqui na sexta e sétima Aliyot. Você pode reler novamente aqui, né, a Torá, ou ouvir novamente a leitura e saber aquilo que nos é colocado ainda em prática, né? Aquilo que temos que ainda praticar nos dias atuais. Mesmo que nós muitas vezes não lidamos com lavoura, né? Não lidamos com agricultura, embora muitos ainda lidam com a lavoura, com a agricultura, né? Com a agropecuária, tem a sua vida por meio da criação de animais, ou outros que têm sua vida por meio da lavoura. Então, tem mandamentos também concernente, né? De o que deve fazer, o que não deve fazer. E assim estaremos cumprindo as leis e praticando a justiça para com o próximo e também para com o estrangeiro, que também tem os seus direitos, e o judeu também tem que respeitar o estrangeiro. Há situações, como nós já lemos ao longo da semana, que se um judeu pede, um estrangeiro pede dinheiro emprestado, você pode até emprestar, se for pessoa de confiança, tudo certo, mas ele tem que pagar juro. Agora, um judeu, não. Você vai emprestar dinheiro para um judeu, você não pode cobrar juro. Então, do estrangeiro a Torá permitia cobrar, mas do judeu não. Agora, também haviam situações que o estrangeiro também tinha que ser respeitado. Se um estrangeiro trabalha para um judeu, tem que respeitar ele também no pagamento. Não é porque ele não é judeu que vai, né, deixar de ser justo. A justiça para com todos. É isso que a Torá nos ensina. Tá bem? Então ficamos por aqui na leitura das duas últimas Aliyot. Amanhã, permitindo Hashem, Shabbat, estaremos na sinagoga, estudando Torá, recebendo Shabbat. Ou melhor, amanhã não, hoje sexto dia, ao pôr do sol do sexto dia, né? A pôr do sol deste sexto dia, que é o Shabbat. Então, permitindo Hashem, estaremos na sinagoga recebendo mais um Shabbat, e eu convido a todos a estarem conosco, né? E rezando conosco. E você que é uma pessoa que sente-se que é beneficiado, né, pelo trabalho que a gente faz. Então, você que reza conosco, você que usufrui, digamos assim, de todos esses benefícios que não só a nossa comunidade, mas as demais comunidades também prestam esse serviço, né?
tanto diariamente nas leituras da Torá, nos comentários, como também nas transmissões que são feitas no Shabat, para aqueles que não estão na sinagoga, moram longe da sinagoga, né, de maneira possam também estar conectados, rezando, celebrando as festas. Então, se você sente que isso lhe traz benefício para a sua vida espiritual, que você também se alimenta de todo esse trabalho, não deixe de contribuir, porque a contribuição é muito importante para manter a comunidade, manter a sinagoga local, pagarmos as nossas contas, né? É uma questão de justiça, isso que nós falamos ao longo da Paraxá, né? É uma questão de justiça. Então, você tem um rendimento, você é aposentado, tem o aposento, você já ainda trabalha, tem o seu rendimento mensal. Eu não estou dizendo às pessoas que estão desempregados. Quem está desempregado também muitas vezes precisa de ajuda. Agora, se você está trabalhando, você tem o seu rendimento mensal, seja numa empresa, seja como um empreendedor individual, você tem o seu próprio negócio, a sua própria empresa, então você tem o seu rendimento, separe 10%, porque os 10% não pertence a nós. Os 10% é um mandamento da Torá, de que nós temos que entregar, nós temos que tirar, não nos pertence. A gente falou ao longo da semana, o judeu podia entrar numa seara, tirar aquelas espigas e comer, ou comer lá dentro, podia, ele não podia era tirar de lá. Então a lei estabelece limites, então dentro do que a Torá nos fala, a missão que nós temos de transformar este mundo num mundo melhor é individual, mas é como comunidade. Então você está sendo, né, Baruch Hashem, está se alimentando dessa fonte, então ajude a manter essa fonte, né? E isso é por meio das suas contribuições, seu macer, 10% do seu rendimento, ou uma oferta que você possa enviar para nós, tá bem? Então, você pode enviar as suas contribuições através do Pix, a chave é essa que aparece na tela, criciúma@anusimbrasil.com.br. A todos um ótimo dia, Shalom, Shalom, Boker Tov, e desde já um Shabbat Shalom a todos. Shalom, fique com Deus.